Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como todas vocês já sabem, ou se não todas, pelo menos a grande maioria das presentes, sabe que amanhã é a data, é a primeira data fundacional do Opus Dei, das 3 datas, né, que o fundador do Opus Dei, o padre José Maria Escrivá, recebeu uma iluminação de Deus com relação à fundação do Opus Dei. O Opus Dei foi fundado, Deus mostrou ao seu instrumento o seu desejo, a sua vontade, nesse dia 2 de outubro de 1928. Já vamos nos aproximando deste dia, amanhã, para nós na obra, aqui no Farol, em todos os centros do Opus Dei, né? Em todas as famílias de supernumerários, quer dizer, é um dia de grande festa, é um dia de elevarmos o coração a Deus, agradecendo pela enorme correspondência do fundador, a correspondência de São José Maria ao querer de Deus. São José Maria, ele mesmo dizia que recebeu uma iluminação de Deus sobre o Opus Dei. E eu queria trazer aqui alguns textos, justamente da sua biografia, que nos mostram como São José Maria, como o padre José Maria viveu esse momento. Então, foram essas luzes fundacionais apareceram, Deus lhe concedeu durante um retiro espiritual. Mas antes de recordarmos como foi esse retiro, eu queria voltar um pouquinho no tempo, lembrando do porquê José Maria Escrivá decidiu fazer-se sacerdote. Porque foi aí que tudo começou, né? Quando ele estava prestes a fazer 16 anos, num dia que tinha parado de nevar, depois de 3, 4 dias nevando muito, na sua cidade onde ele morava, já não era a cidade onde ele tinha nascido, ele nasceu numa cidade e já estava morando em outra cidade por questões que os pais precisaram mudar de cidade, não vem ao caso agora, né? Mas já estava morando nessa segunda cidade, né? Nasceu em Barbastro, estava morando em Logronho, lá na Espanha. E em Logronho, assim, no começo do ano, em janeiro, tem que fazer as contas, 1902 mais 16, aí é fácil, né? Então, em 1918, né? Quando ele faz aniversário dia 9 de janeiro, né? Então, um pouquinho antes dele fazer o aniversário, de 16 anos, teve essa grande nevasca, né? Nevou demais, vários dias, então tinha muita neve na rua, e quando parou de nevar, ele saiu, né? Todo adolescente, né? Imagina um adolescente preso dentro de casa por causa da neve, né? Já não vê a hora de, quero liberdade, né? Então,
Com ele não foi muito diferente, né? Então queria sair logo de casa, né? E então parou de nevar e ele saiu, né? Era dia 3, 4 de janeiro de 1918. E nesse momento ele encontra umas marcas de pés descalços na neve. E aquilo ali, quer dizer, o impactou muito, né? Ele olhou para aquelas marcas, né, de pés descalços na neve e ele pensou, ele que já era católico, né, foi criado por uma família católica, recebeu formação cristã desde criança, né, tinha feito a sua primeira comunhão aos 10 anos de idade, coisa que na época estava começando a se tornar uma prática, né, que geralmente deixavam para mais velhas, né, crianças um pouco mais velhas. Aí, né, o Papa Pio X pediu para adiantar esse assunto então ele foi a primeira turma, né, de catequese da paróquia dele lá, primeira turma de crianças de 10 anos que recebeu a primeira comunhão nessa idade. Então, claro, ele já vinha de uma tradição católica, de uma vida familiar, de uma família católica, de exemplos de oração, de vida de fé. Então, quando ele vê aquelas marcas de pés descalços na neve, ele se faz a seguinte pergunta, né? Uma inspiração de Deus. Ele se faz a seguinte pergunta: se essa pessoa, detalhe, é porque ele foi seguindo as marcas, né? Ele foi seguindo aquelas marcas e viu que aquelas marcas levavam, aquelas pegadas na neve, levavam a um convento, né? Então ele intuiu, um religioso, uma pessoa religiosa, né? E a partir dessa constatação é que vem a questão, né? Se esse homem, se essa pessoa faz isso por Deus, que é um sacrifício, né? Estar com os pés descalços na neve, né? Neve queima, né? É gelado, né? Congela o pé, queima o pé, dói, é uma mortificação isso daí. Então é daí que vem, né? Se esse homem, se essa pessoa faz isso por Deus, e eu, o que eu faço por Deus? Ele começou a partir desse momento a entender que Deus lhe pedia algo, né? Algo, Deus me pede algo, Deus quer algo de mim. Por isso ele procura orientação espiritual. Ele vai falar com o pai dele, conta para o pai, conta para a mãe essa experiência que ele teve, o que isso suscitou no coração dele, e o pai o leva para ter uma direção espiritual, né? Primeiro com esse religioso, né? Então no comecinho, nesses primeiros meses, né, o jovem José Maria Escrivá, ele até pensa, será que Deus então não quer que eu seja religioso? Né? Um frade igual esse monge? Né? Porque já que eu vi as marcas de um monge na neve, então deve ser para ser monge, né? Ele passa por um discernimento e vê que não é para ser monge, né? Então, aí ele muda de diretor espiritual, né? Vai falar com o sacerdote, que começa a acompanhá-lo, e pouco tempo depois ele toma essa decisão, né? E comunica para o seu pai, quer dizer, pai, eu decidi entrar no seminário, eu quero ser padre, porque assim eu acho que eu estaria em melhor condições de entender o que Deus quer de mim. Então reparemos, né? O jovem José Maria, aos 16 anos de idade, ele toma a decisão de ir para o seminário, de se tornar sacerdote. Para quê? Porque ele via claramente que era o que Deus queria dele? Não. Porque ele pensou que se ele se fizesse sacerdote, se ele fosse sacerdote, ele estaria se preparando melhor para receber uma iluminação de Deus. Quer dizer, ele sabia que o que Deus queria pedir para ele não era aquilo. Digo, claro que era aquilo, mas aquilo era uma espécie de, é condição para algo, e ele não sabia o que era esse algo. Tanto que, o Opus Dei nasce em 2 de outubro de 1928. Ele foi ordenado no primeiro semestre de 1925. Agora eu esqueci se é abril, março, maio, agora deu um tilt na minha cabeça, acho que é maio de 25, mas posso estar enganado. Mas vamos lá, primeiro semestre, vamos deixar em primeiro semestre
1925, ou seja, 3 anos e meio antes da fundação do Opus Dei. Então, ele já como sacerdote, ele poderia estar meio que satisfeito, né? Pronto, já sou sacerdote, já estou fazendo a vontade de Deus. E nos relatos dele não é assim. Porque ele fala que ele continuou pedindo a Deus, Senhor, que eu veja. Então, já sacerdote, ele continuava pedindo a Deus, Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer, Senhor, que eu veja. E Senhora, que seja. Ele fazia essas duas frases em latim, né? Jesus, né? Senhor, que eu veja. Senhora, referindo-se a Nossa Senhora, que seja, né? Quer dizer, então me ajuda a cumprir isso. Então pedia luzes, enxergar o que Deus queria dele e ao mesmo tempo pedir essa ajuda, essa força para fazer, para colocar em prática, né? Para não ficar só nos bons desejos. Então, já sacerdote, ele, todos os anos, procurava fazer um retiro espiritual de uma semana. Todos os sacerdotes faziam, né? Era uma norma da igreja, procurava fazer, né? E naquele ano, ele escolhe essa data, né? Que ele estava fazendo... Ele estava estudando, fazendo uma pós-graduação, fazendo um mestrado, doutorado na área do direito, já era sacerdote. Então, nas férias escolares, né, que na hemisfério norte, né, agosto, setembro e outubro, ou agosto e setembro, né? Então, ele estava nas férias escolares e ele tinha decidido, então, já tinha marcado fazer esse seu retiro espiritual, né, na casa dos sacerdotes lá, dos religiosos São Vicente de Paulo, em Madrid, cidade onde ele morava, do dia 30 de setembro ao dia 6 de outubro de 1928. E no praticamente segundo dia, né, começou... à noite, no dia 30, então dia 1º de outubro, primeiro dia. Dia 2 de outubro, segundo dia, que caiu numa terça-feira. Naquele ano, era uma terça-feira. E ele escreve o seguinte, ele recebia a iluminação sobre toda a obra, o Opus Dei, que então não tinha nome, né? Ele não enxergou o nome Opus Dei no início, ele chamava de obra. Quer dizer, se fosse aqui em Minas, ele fala, recebi a iluminação desse trem, né, enquanto eu li aqueles papéis. Né? Mas como ele não é mineiro, ele falou a obra, quer dizer, essa obra que Deus me pede. Interessante, né? A obra que Deus me pede, né, essa obra de Deus, é engraçado, ele usava até essa expressão, a obra de Deus, mas ainda não tinha caído a ficha de que o nome dessa obra de Deus era Opus Dei. Engraçado, que Opus Dei é obra de Deus, né? Mas, então ele até refere, né? Recebi a iluminação sobre toda a obra enquanto eu lia aqueles papéis. Emocionado, comovido, eu me pus de joelhos, eu me ajoelhei, eu estava sozinho no meu quarto, entre uma prática e outra prática, ou entre duas meditações. Estava sozinho no quarto, se ajoelhou, dei graças a Deus e me lembro com emoção, né, o tocar dos sinos da paróquia Nossa Senhora dos Anjos. 2 de outubro, dia dos Santos Anjos. Santos Anjos da Guarda. Então havia uma paróquia mais ou menos perto do mosteiro onde ele estava fazendo o retiro, dedicada a Nossa Senhora dos Anjos, cuja festa também celebrava os Santos Anjos. Né? Então ele se lembra desse sino, né? Dos sinos tocando, que, claro, se tocam os sinos para avisar que é a hora da missa. Né? Em muitos lugares se toca o sino de hora em hora. Né? E como ele refere aqui que ele estava entre uma prática e outra prática, ou seja, entre duas meditações do retiro, né? O horário do retiro era acordar às 5 horas da manhã, depois, se eu não me engano, das 7 às 8, não,
Peraí, deixa eu ler para não falar besteira. Aqui. É isso mesmo, ó. O horário destinado à missa, que era entre as 7 e as 8 da manhã. Depois eles tomavam café da manhã. Ah, detalhe. Nesse retiro só tinham 6 sacerdotes. Engraçado, porque na semana anterior tinham feito esse mesmo retiro, retiro semelhante, 25 sacerdotes. E na semana seguinte, do 14 a 20 de outubro, fizeram 39 sacerdotes. Então, 3 retiros no mesmo lugar, para o clero diocesano. No primeiro, 25, no segundo, 6, e no terceiro, 39 sacerdotes. Então, São José Maria estava pouco acompanhado, um retiro mais de uma semana, silêncio, as pregações. Então fala, entre 7 e 8 da manhã era o horário da missa, depois o café da manhã, depois das 8, café da manhã. Depois do café da manhã, fazia um exame de consciência, às 9 horas da manhã, rezavam as horas menores da liturgia das horas, e logo em seguida, a leitura do Novo Testamento. Então, entre essa leitura e a seguinte prática ou meditação, que era às 11 da manhã, eles tinham esse tempo livre. Então, justamente nesse horário, entre mais ou menos 10 da manhã, ou talvez um pouquinho antes das 10 da manhã, até as 11 da manhã, ele estava no quarto dele. Então esse foi o horário em que o Opus Dei nasceu. Esse foi o horário em que São José Maria recebeu essa iluminação, enquanto ele estava no seu quarto, nesse horário, desse tempo livre, entre as 10 da manhã e as 11 da manhã, relendo os seus papéis. Que papéis são esses? São as suas anotações íntimas, das iluminações que Deus lhe deu, lhe foi dando, desde que ele começou a anotar desde os 18 anos. Então a gente recordava que o começo que Deus pediu dele, que ele sentiu que Deus pedia algo dele, aos 16 anos. E ele começou a anotar, a partir dos 18 anos mais ou menos, ele começou a anotar. Então, claro, aqui ele já tinha se passado o quê? Pelo menos, 8 anos. 8 anos de anotações. Essas anotações, depois ele compilou num caderninho, mas depois ele queimou esse caderno. Então, como tinha muita coisa ali sobrenatural, então ele dizia, olha, para não acharem que eu sou santo, é melhor eu queimar esse trem aqui. Porque é muita coisa sobrenatural, é muita iluminação de Deus. Então, claro, é uma pena que ele tenha feito isso, mas também Deus permitiu, então não é uma pena. Então Deus quis que esse caderno fosse queimado, E ele mesmo tinha muito pudor para falar, para falar sobre a fundação do Opus Dei, para falar dessas graças extraordinárias que Deus lhe concedeu. O fundador do Opus Dei sempre teve muito pudor, muita discrição. Quer dizer, era muito discreto, não gostava de falar, não gostava de se colocar como exemplo. Mas eram esses papéis que ele estava lendo, ele estava colocando em ordem esses papéis. Tudo que ele tinha anotado nos últimos 8 anos, ele estava meio que ali colocando aquilo em ordem. Ou seja, todas aquelas luzes de Deus, ele estava relendo, recordando, colocando em ordem, e foi nesse momento que ele viu o Opus Dei. Ele sempre falou, que ele sempre usou a analogia da luz, uma iluminação de Deus, uma luz de Deus, e nunca falou mais do que isso, Quer dizer, como foi? Quer dizer, como que Deus te mostrou isso? Então a gente não sabe. O como foi a gente não sabe, Ele guardou essa reserva, Ele guardou essa reserva com relação às luzes fundacionais. Mas, o que ele sempre disse é que luzes de Deus, obrigado, luzes de Deus para fazer algo concreto. E esse algo concreto é o que nós temos hoje plasmado no carisma do Opus Dei.
na espiritualidade do Opus Dei. Toda essa luz fundacional foi sendo polida, foi sendo lapidada ao longo de muitos anos. Porque enquanto São José Maria estava vivo, até 1975, foi quando ele faleceu, quer dizer, ele ainda fazia os seus ajustes, os seus ajustes na espiritualidade, na formação das pessoas. Agora, depois que São José Maria foi aos céus, pronto, olha, a etapa fundacional acabou. O Opus Dei foi fundado, a gente pode dizer assim, de 2 de outubro de 1928, a 26 de junho de 1975. Pronto, a fundação do Opus Dei está aí. Foi enquanto o fundador estava vivo aqui na Terra. E qual é essa luz fundacional? Ou sobre o quê? Quer dizer, o que Deus quis iluminar? O que Deus quis iluminar? A igreja, reparem, porque São José Maria, o padre José Maria, ele era um sacerdote diocesano. Ele não era um sacerdote religioso, ele era diocesano, espiritualidade diocesana, vivendo no meio do mundo. E a luz fundacional foi justamente recordar aos fiéis cristãos, sobretudo aos leigos, e também aos sacerdotes diocesanos, que todos somos chamados à santidade. E essa santidade acontece de modo muito na nossa vida pessoal, sobretudo família e trabalho. Âmbito da nossa santificação. Âmbito da nossa santificação qual é? Família e trabalho. Ou seja, a vida ordinária, a vida comum. A imensa maioria dos fiéis cristãos são leigos. Os sacerdotes, os religiosos, somos uma pequena minoria dentro da Igreja Católica. A imensa maioria dos fiéis católicos são leigos, estão no meio do mundo. Então, São José Maria, ou melhor, Deus, através da luz fundacional do Opus Dei, Deus quis recordar à igreja, ao mundo, através do padre José Maria Escrivá, que todos temos vocação. Todos somos chamados à santidade. Santidade. São José Maria insistia nessa ideia de que não há uma santidade de segunda categoria. Há uma única santidade. Há muitos caminhos para ser santo, isso é verdade. Na igreja católica há muitos caminhos, há muitos carismas, há muitas instituições. Então, há muitos caminhos para ser santo? Sim, mas a chamada de Deus à santidade é única. Ou, se quiserem pensar, é para todos. Deus nos chama a todos à santidade. Uma santidade de primeira categoria. A todos. E isso que São José Maria veio, que Deus escolheu São José Maria, escolheu o padre José Maria Escrivá, para proclamar aos 4 ventos, proclamar a todos os cantos da terra, que todos somos chamados à santidade. Isso para muitos pareceu um exagero. Quer dizer, como? O fiel, leigo, no seu trabalho, no comércio, na vida familiar. Quer dizer, como que ele vai ser santo? Quer dizer, não, santidade existe, vocação exige deixar tudo. Vocação exige ir para um mosteiro, para um convento. Então estava muito arraigado, pelo menos na prática, na teoria nunca se negou que os leigos podem ser santos, mas na prática, durante muito tempo na Igreja Católica, essa ideia ficou meio que empoeirada, vamos dizer assim. Então São José Maria veio, ou melhor, Deus escolheu o fundador do Opus Dei para tirar a poeira dessa realidade. Claro, não foi o único, tá? No século passado,
houve na igreja muitas pessoas, em várias instituições, que através delas Deus suscitou isso, né? Esse chamado universal à santidade. Para muitos, inclusive, essa é a mensagem central do Concílio Vaticano II. Né? Para muitos teólogos, para muitos estudiosos, quer dizer, no Concílio Ecumênico do século passado, Concílio Vaticano II, essa foi uma das ideias principais do concílio, né? De que todos somos chamados à santidade. E essa é a luz fundacional que o Padre José Maria Escrivá recebeu no dia 2 de outubro de 1928, no tempo livre da manhã, entre as 10 da manhã, às 11 da manhã, daquele dia, uma terça-feira, 2 de outubro, fazendo seu retiro, e Deus lhe mostra isso, de que todos devemos buscar a santidade, de que todos os fiéis cristãos, católicos, podem ser santos, devem ser santos, que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação no ordinário, nas coisas comuns de cada dia. Quanto que São José Maria, nos seus escritos e na sua pregação e na sua vida, no seu exemplo, quanto que ele valorizava as coisas pequenas, o cuidado das coisas pequenas. Colocar amor de Deus naquilo que se faz, no pequeno dever de cada momento. O cumprimento amoroso do pequeno dever de cada momento. Quantas vezes São José Maria dava esse exemplo e ensinava aos seus filhos, né? Quando, sei lá, por causa de uma janela aberta, né, se criava uma corrente de ar, né, e aquilo ali fazia que as portas batessem, né, e isso continua existindo, né, lei da física, né, as portas batem, né, e fazem barulho, e tem gente que até infarta quando faz barulho, né? Então, para evitar infartos, não, claro que não é isso, estou falando aqui meio que, né, mas para evitar que uma porta se estrague, para evitar esse desconforto, né, esse incômodo de uma porta batendo, né, um som chato, um som que incomoda. Quer dizer, então, uma falta de atenção pode gerar um grande incômodo. Então, São José Maria dava esse exemplo, olha como é importante, olha, abriu a janela, vai ventar, peraí, fecha a porta, para ela não bater. Pelo menos bota um calço, né, se você quer deixar aberto para ventilar a casa inteira, então bota um calço na porta, né, ou gruda lá no ímã, ou sei lá, ou amarra a porta na parede, não sei, cada um tem seu método, mas é o cuidado para que a porta não bata, né? Ou abrir e fechar uma porta, né? Quantos de nós já não deixamos uma porta escorregar e a porta bateu? Quando a gente foi fechá-la. A gente abriu, passou, e na hora de dar a volta para fechar, a gente solta a maçaneta, a gente solta a porta. Aí vem o vento, bate a porta. E São José Maria usava esse exemplo. Ele ensinava os seus filhos, suas filhas, a abrir e fechar uma porta. E por que ele fazia isso? É para mostrar que, olha, é no pequeno que a gente se santifica. É no pequeno, é saber abrir e fechar uma porta, sem que a porta se estrague, sem que a porta bata, né? E quem fala porta, fala janela, né? E quem fala janela, fala, né, qualquer atividade, qualquer tarefa, fazer com amor, fazer com atenção, fazer com carinho, fazer bem feito e fazer por amor. Esse cuidado, essa atenção nas coisas pequenas, que não é mania, é cuidado. É cuidado com as coisas, né, para que as coisas durem, para que não incomodem, né? Repito, uma porta que se bate incomoda muita gente, não é um detalhe de caridade, de carinho, de cuidado material com a própria porta, etc. Quer dizer, é o trabalho bem feito, é uma atitude, é uma tarefa bem feita. São José Maria também falando do amor com que se faz as coisas, né? Em mais de uma ocasião disse palavras mais ou menos parecidas com essa, né? Que, meus filhos, entre um filho meu, que é professor universitário, um grande catedrático, um grande pesquisador, né, e uma filha minha que trabalha na limpeza da mesma faculdade, da mesma universidade, quem é mais santo? E a resposta dele, assim, sem duvidar,
Aquele que fizer o seu trabalho com mais amor de Deus. Então, São José Maria não tinha dúvida de que o mais santo é aquele que faz o seu trabalho com mais amor de Deus. Então, tanto faz o trabalho. Quer dizer, o trabalho é nobre, quer dizer, é um trabalho digno de um ser humano, é um verdadeiro trabalho, ou seja, né, um trabalho honesto, digno. Então tanto faz. Né? Cada um de nós tem seus dons, seus talentos, suas aptidões. Então, cada um de nós vai ter sua profissão, seu trabalho, suas tarefas. Então, como é que a gente sabe, né, quem é mais santo? Claro, a gente não fica se comparando, mas pelo menos em termos de a gente entender o que é a santidade, né? Bacana esse exemplo, essa fala de São José Maria é muito forte. Quer dizer, quem é mais santo? O professor universitário, o pesquisador ilustre ou a que cuida da limpeza da faculdade? Serviço de limpeza. Olha, aquele que fizer o seu trabalho com mais amor de Deus. Esse é mais santo. Porque o que santifica é Deus quem nos santifica. Então é necessário deixar Deus agir. É necessário que a gente queira ser muito íntimo de Deus. É necessário cultivar a amizade com Deus. Quer dizer, quanto que São José Maria insiste conosco na questão do cultivar a vida espiritual. Porque sem vida espiritual sólida, não tem como a gente falar de uma amizade profunda com Deus. Pode haver uma amizade superficial? Sim, pode haver. Né? Pode haver um mero coleguismo. Nós e Deus. Ah, eu conheço Deus, aquele conhecimento meio distante, sabe? Ah, eu vou à missa todo domingo. Sabe aquele católico que vai à missa todo domingo, mas não sabe que dia 8 de dezembro é dia de missa? Ou dia 1º de janeiro também é dia de missa? E Corpus Christi é dia de missa? Não sabe. Quer dizer, não sabe, não conhece. Quer dizer, é uma fé meio superficial, é uma amizade com Deus aí meio também, entre aspas, meia boca. Quer dizer, e São José Maria fala, não, gente, a meta é ser santo. A meta é alta. A meta é exigente. Né? E quem que vai ser mais santo? Né? O padre ou a mulher casada? Resposta de São José Maria. Agora estou inventando a situação, mas vou dar a mesma resposta de antes. Quem que vai ser mais santo? Aquele que viver a sua vocação com mais amor de Deus. Esse é que vai ser mais santo. Né? Então São José Maria insistia nessa ideia. Né? Uma mulher casada pode ser muito mais santa do que uma freira, ou do que um padre, ou do que um papa. E olha que nós temos, os últimos papas são bem santos, hein? Então, se a gente for apontar por aí, a tarefa não é fácil, né? Então, graças a Deus, né? Os últimos papas, inclusive o atual, né? Muito bons, muito santos. Né? Mas voltamos aqui, né? Quer dizer, quem é mais santo? Aquele que for mais amigo de Deus. Aquele que for mais íntimo de Deus. Aquele que estiver mais pertinho de Deus. Aquele que colocar Deus em tudo. Em todas as tarefas. Em tudo que deve fazer. É cuidar da família, é cuidar do trabalho, é cuidar das pessoas, é cuidar não sei o quê, é atividades profissional e social. E onde eu estiver, ali está um filho de Deus. Sou filho de Deus, dou testemunho da minha fé. Procura aproximar as almas, quer dizer, as almas, né, os meus colegas, meus familiares e meus amigos e meus colegas, procura aproximá-los de Deus. Também quero, né, mostrar para eles que a santidade é o verdadeiro caminho, né? A santidade, o céu, é o verdadeiro caminho da felicidade humana. Claro que essa frase, né, a gente precisa explicar isso daí de vários modos, né, para que a pessoa possa entender, porque se a gente falar essa frase, para muita gente não diz nada, né? A pessoa não sabe o que é santidade, a pessoa não sabe o que é céu, a pessoa não sabe, né, e nem sabe o que é ser feliz. Então aí complica, né? Então saber explicar as coisas, né, é importante também. Mas vamos terminando a nossa meditação de hoje, agradecendo a Deus por essa luz fundacional, agradecendo a Deus, né, por Ele ter criado um tal de Padre José Maria Escrivá. Foi Deus que o criou, foi Deus que o fez. Né?
Foi Deus que o chamou, foi Deus que o escolheu, foi Deus que o capacitou, foi Deus que lhe deu graça, foi Deus, graças ordinárias e graças extraordinárias. Quem já leu a biografia, as biografias que estão por aí do fundador do Opus Dei, quem já leu sabe que vida difícil, né? E é perseguição, é incompreensão, é dívidas financeiras para construir o tanto de coisa que ele construiu. Que loucura! Que loucura, né? Quer dizer, a gente que está aqui no Farol, reformando o Farol, já vê que não é fácil. Imagina construir, né, a sede central do Opus Dei em Roma. E depois, né, impulsionar a construção do Colégio Romano, dos homens, das mulheres. E depois o Santuário de Torre Ciudad na Espanha. E depois, você fala assim, loucura, loucura. E ele mesmo dizia, né, se eu ficasse lá parado, né, isso é impossível, isso é impossível. Ele falava, eu teria ficado louco, né? Se Deus tivesse me mostrado tudo o que eu ia fazer, né, nesses anos de fundação, de 1928 até o seu falecimento, 1975, ele falou, se Deus tivesse me mostrado tudo de uma vez só, eu acho que eu teria ficado louco. Quer dizer, eu dar conta disso tudo, você está doido, né? Então, claro, tem muita graça de Deus aí, né? Como todos os fundadores da igreja, com o fundador do Opus Dei não foi diferente, né? É muita graça de Deus e muita correspondência. E cada um de nós que não é fundador do Opus Dei, né? Então, tudo bem, a gente não é fundador do Opus Dei, mas a gente pode pensar, e a minha correspondência? Porque Deus também me dá graças, as graças que eu preciso, as graças adequadas à minha vida, ao meu caminho de santificação pessoal. Então, será que nisso eu não posso me espelhar um pouquinho? Já que eu não posso imitar São José Maria, porque a gente não é fundador de nada, né? No máximo a gente vai fundar uma ONG, sei lá, né? Mas deixa pra lá, né? Mas a gente não é fundador do Opus Dei, mas a gente pode se espelhar na sua correspondência, na sua generosidade, na sua correspondência amorosa, né? Do querer fazer a vontade de Deus sempre, cada dia, né? Sempre e em tudo. Como? No pequeno de cada dia. Né? O pequeno de cada, se a gente for fiel no pequeno de cada dia, pronto. Esse é o segredo da santidade, é ser fiel ao plano de Deus no dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos desafios de cada dia. Terminamos pedindo ajuda a Nossa Senhora, para que nós também saibamos, coisa que São José Maria sempre fez, né? Sempre pediu ajuda a Nossa Senhora, sempre recorreu a Nossa Senhora. Nos momentos mais difíceis ele fazia romarias, novenas, muitos terços, rosários, né? Quer dizer, porque sabia que, olha, é dela que vem, né? O auxílio, a ajuda, a proteção divina vem através de Nossa Senhora, né? Então, que nós também saibamos imitar o nosso Padre, o fundador do Opus Dei, no grande carinho que ele tem por Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.